Olá, boa noite, tudo bem? Pessoal, ninguém aguenta mais. Essa é a verdade. Ninguém suporta mais a condição que esse mundo está. O tanto de injustiça que esse mundo está vivendo. Parece que não tem jeito, né? É uma pior que a outra. E a injustiça, a maldade, ela só vai multiplicando. E fazer o quê? Vamos arrumar um exército? Sair com armas na rua? Trocando tiro com todo mundo? Fazer o quê? O que nós podemos fazer, nós, o povo de Deus? A palavra de Deus nos manda amar os nossos inimigos e orar por quem nos persegue. E nós temos que obedecer. Então, como fazer? Como é que a gente consegue fazer isso? Entendendo aqui, ó, a palavra de Deus. Aqui explica o que fazer. Diz assim, no demais irmãos meus, não está falando com incrédulo, está falando com os filhos de Deus, que vivem nesse mundo e sofrem junto com o mundo as injustiças que esse mundo está sofrendo, que a criação está gemendo embaixo da injustiça que está acontecendo no mundo todo, não é Brasil, isso é a nível mundial. A gente vê que o mundo está um barril de pólvora, né? Promessas de bombas nucleares, armas novas que ninguém consegue explicar, faz a pessoa sangrar sem ouvir um tiro, né? Nós vimos que essa arma foi testada, segundo relatos, um dia desse. Então, o que fazer? Nos conformarmos? Não. A Bíblia diz assim, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Olha só, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E a gente que ama a justiça, a gente que odeia a injustiça, tem que ficar muito vigilante, porque no meio dessas injustiças que vemos, é natural que nós nos irritemos, fiquemos chateados, mas nós temos que tomar cuidado com o nosso coração para não trocarmos de inimigos. É isso, para não trocarmos de inimigos. A Bíblia diz aqui assim, porque não temos que lutar contra carne e sangue. Está aqui. Está aqui a resposta de Deus para o que está acontecendo no mundo e no Brasil. Está aqui, olha, não temos que lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então nós temos que combater, são os principados, as potestades, os espíritos imundos que tomaram posse do mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Mas como é que esses espíritos tomaram posse? Porque os homens se entregaram à maldade, à corrupção. Tem pessoa que tem dinheiro que se ela vivesse mais 1000 anos, não precisava mais trabalhar. Podia comer só aquele dinheiro lá, mas ela quer mais. Ela quer mais, é uma fome, mas ela mesma não sabe que ela é guiada, dirigida por um cabresto, porque esses espíritos chamam as pessoas de meu cavalo, meu aparelho, né? E essas potestades, elas se sentam sobre magistrados, elas pousam sobre reis, sobre presidentes, e ali elas dominam. Então a luta não é contra aquela pessoa pode estar sendo usada por um espírito desse, um príncipe desse das trevas. Haja vista, não são poucos governantes que têm pacto, que têm aliança com esses espíritos. E aí diz assim, portanto, tomai toda a armadura de Deus,
para que possais resistir firmes no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Então Deus manda que nos revistamos. Nós, na Igreja Universal do Reino de Deus, estamos fazendo uma convocação para esse domingo, dia 1º de fevereiro. Nós vamos estar fazendo um clamor. Estamos convidando todos os que se sentem ofendidos por tamanhas injustiças que têm ocorrido no nosso país e no mundo afora, para orarmos, porque ele fez uma promessa. Está lá em segunda Reis, quando Salomão terminou de fazer a casa, que orou e pediu a Deus que olhasse para aquela casa, que estivesse atento às orações feitas naquela casa. E Deus disse assim: eu ouvi tua oração, Salomão, e meus olhos estarão atentos sobre essa casa. E toda oração que for feita nessa casa, onde eu escolhi para lhe colocar o meu nome, quando o meu povo se converter de seus maus caminhos e clamar, eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Então nós vamos fazendo um clamor, primeiro de humilhação, arrependimento das nossas obras más. Qual homem que não tem? Qual homem pode dizer, não, eu não erro? Então nós vamos fazer a oração de humilhação e em seguida um clamor e pedir ao nosso Deus que sare a nossa terra, que sare o nosso país. Eu convido a você de todas e quaisquer que sejam as religiões que você possa frequentar, que você possa pertencer, que você venha participar conosco dessa oração, desse clamor pela terra. Aqui no Brasil nós vamos clamar pelo Brasil. Na Europa, em cada país onde a igreja está, o pastor responsável daquele país, os pastores responsáveis do evangelismo naquele país estarão orando, e nós estaremos em todas as igrejas universal fazendo esse clamor. E aí talvez você diga, mas se são as potestades, os principados, como é que nós vamos combatê-los? Como é que nós vamos vencê-los? Qual a solução para a nossa vida se são demônios que estão sobre essas pessoas? Ora, o Senhor disse que as potestades, os principados, as forças espirituais da maldade não prevaleceriam contra a igreja. Mas eu vou te mostrar uma outra passagem que tem aqui no livro de Neemias, capítulo 4, no versículo 14. Olha só, a solução do problema está aqui. Olhei e levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao restante do povo: não os temais, não os temais. Lembrai-vos do vosso Deus, grande e temível Senhor, e pelejai quer dizer lutai, pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, pelas vossas filhas, pelas vossas mulheres e pelas vossas casas. Então Deus está mandando lutar. Mas se nós não podemos fazer mal ao ser humano, porque ainda que essa pessoa ou essas pessoas no mundo afora estejam possessas por demônios e sendo usadas por eles, Jesus morreu por elas. Toda essa maldade que elas estão fazendo já está paga pelo Senhor Jesus. E se elas se converterem, tem salvação. E não cabe a nós desejar o mal a elas, porque Jesus pagou pelos pecados delas. Nós temos que orar por elas. Orai pelos vossos inimigos, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Temos que orar por elas, mas combater. E o combate é contra as potestades, não é contra pessoas. Nós não vamos citar o nome de ninguém. Nós não vamos falar o nome de ninguém nesses clamores. Nós vamos clamar a Deus e pedir providências contra os principados, as potestades, os espíritos a quem foi entregue essa autoridade
para fazer o que estão fazendo no mundo. Pastor, mas a Bíblia fala em Apocalipse que as coisas vão ficar feias, sim, mas enquanto a gente estiver aqui, a gente manda aqui. Nós temos autoridade. Deus nos deu autoridade e ele disse: as portas do inferno não prevalecerão contra nós. É promessa. Ah, mas a lei não anula promessas. A lei de Deus não anula promessa. Sabia disso? A lei de Deus não pode anular a promessa, muito menos a do homem. Então nós convidamos você que não suporta mais, não aguenta mais ver tanta injustiça nesse mundo. Nós convidamos você para orar conosco, tá bom? Se você não sabe onde é a Igreja Universal, você pode entrar no Google, colocar lá www.igrejauniversalendereço.org e vai ter o endereço. E bota lá o local onde você mora, você vai ver o endereço da igreja mais próxima, é mais fácil para você. Ou, como eu sempre digo, você pode entrar no Pastores Online Universal. E lá vai ter um pastor, vai te dar todos os ensinamentos para que você venha estar conosco nesse domingo. Nesse domingo começa uma semana de clamores. E nós vamos colocar toda a força. Já estamos orando, já estamos clamando. Mas nesse domingo nós vamos acirrar a força. Voltar toda a bateria contra aquilo que nós lemos lá em Efésios capítulo 6 e aqui em Neemias capítulo 4. Voltar as baterias contra as potestades, principados e toda a força do mal. E nós vamos orar desde agora? Vamos? Senhor nosso Deus e nosso Pai, a nossa terra geme, o planeta geme, embaixo de tanta maldade. Meu Pai, os principados, as potestades, tomaram a mente de homens maus. E esses estão fazendo muita maldade na terra. E quanto mais os homens se tornam maus, mais a maldade aumenta e os problemas se multiplicam e toda a criação geme. Mas nós te pedimos, meu Pai, sê conosco, move o coração dessa pessoa que odeia a injustiça e ajuda ela a se juntar conosco nessa batalha espiritual, para que em nome de Jesus nós venhamos amarrar os principados, potestades, os espíritos malignos que se assentam sobre os palácios governamentais, sobre as assembleias públicas, onde se reúnem os políticos, os magistrados, o judiciário, as potestades, os espíritos malignos que trabalham nas famílias, nas casas, meu Pai, em cada lugar, inclusive em igrejas, nas igrejas, onde houver potestades, principados dominando. Amarra essas pragas, meu Pai. Amarra esses espíritos malignos que impedem o evangelismo de ser propagado, que impede essa pessoa que tem um bom coração, que te ama, mas impede ela de entender a tua palavra. Meu Deus, para que ela não venha e que não seja curada pelo Senhor. Meu Deus, sara a nossa terra. Abençoe o nosso país. Visita, meu Pai, os hospitais, onde há doentes. Visita, meu Pai, as cadeias. Visita todos os que precisam da tua ajuda e clamam pelo Senhor. E os abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meu amigo, Neemias, ele estava bem. Onde ele morava, ele estava muito bem. Ele era do alto escalão do reino da Babilônia. Mas ele soube que os seus irmãos estavam sofrendo, ele largou tudo, toda a sua comodidade, e foi lá em Jerusalém lutar para reconstruir aquela cidade. Você tem obrigação de lutar pela sua família, pelos seus, pela sua casa. Não os tema. Não os tema, mas lute, tá bom? Lute pela sua família. Inclusive, no dia 3 de abril, nós vamos ter a família ao pé da cruz. É um tempo de batalha, é um ano de guerra, é um ano de conquista, de mudar a história do país, do mundo e da tua família, tá bom? Se junte conosco, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Aliás, lembrando, né, esticando mais um pouquinho, nós vamos estar distribuindo no dia 3
na Sexta-feira Santa, em toda a Igreja Universal, o óleo consagrado lá no Getsemane, onde Jesus suou sangue pela tua casa, por você, pela tua alma, tá bom? Fique atento, nós vamos falar mais sobre isso. Deus te abençoe.